Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Juliano, professor de arte de vocês. Hoje a gente vai continuar a aula sobre o cubismo, a segunda parte do cubismo. A gente vai falar bastante sobre o Picasso e sobre a influência dele na arte no mundo todo, principalmente no Brasil. Só uma revisãozinha aqui sobre o que é o cubismo, para vocês relembrarem. O cubismo ele aconteceu de forma pura entre 1908 e 1914. Mas muitos artistas, a maioria deles, continuaram praticando cubismo mesmo depois desse período. Foi fundado por Picasso e Braque, e com influências da arte primitiva e máscaras africanas, e da obra do Paul Cézanne, que já pensava nessa planificação dos objetos na natureza. Então, tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas. Representação das partes de um objeto no mesmo plano. Então, eles queriam a parte da frente, a parte dos lados, a parte de cima, tudo no mesmo plano achatado. E sem relação com a aparência real dos objetos. Eles não estavam interessados em fazer uma coisa realista, eles queriam mesmo representar a sua arte de uma forma diferente. E ele é dividido em duas fases, o cubismo analítico e o cubismo sintético. A gente vai falar mais para frente, explicar bem as duas fases, quando eu estiver explicando o trabalho do Picasso. Então, fazer um exercício agora para a gente relembrar a parte do cubismo. Resumidamente, escreva as principais características do movimento artístico do cubismo. As principais características, o que é, o que significa, mais ou menos o que a gente viu aqui nessa revisão. Vamos lá, gente?
Então, pessoal, continuando a aula, esse tipo de exercício é bem bacana para vocês terem um resumo, ter um material para vocês consultarem. Então, vamos falar sobre o Pablo Picasso. É um artista bem importante, ele nasceu na Espanha e faleceu na França com 92 anos de idade. Ele viveu bastante tempo, produziu durante toda a sua vida, sempre no estilo cubista. Como eu falei, muitos artistas continuaram com o cubismo, mesmo depois daquele período em que ele acabou. E a obra do Picasso é dividida em vários períodos. Tem a fase anterior, que não tem exatamente um nome. Depois, uma fase mais profissional, ele vai entrar na fase azul. A fase rosa, o período africano e o cubismo analítico e sintético. Eu vou explicando à medida que a gente for passando os quadros. Esse é um quadro que o Picasso gostava muito. Se chama O Toureiro, é de 1890, quando ele tinha 8 anos de idade. Ele pintou muito jovem e ele guardou esse quadro a vida inteira. Ele não se desfez desse quadro. Muitos artistas, quando ficam famosos, eles mudam muito o estilo, eles não gostam de mostrar esses quadros, mas ele tinha um carinho muito grande por esse quadro. O Picasso era filho de um professor de arte que tinha um ateliê e ele teve muito contato com a arte, com os pincéis, com os lápis, e ele aprendeu a pintar muito cedo. E ele foi considerado um prodígio, foi considerado um gênio da pintura. Ele pintava muito bem. Mais um exemplo aqui. Ele tinha um domínio muito grande de técnica e, como eu falei, foi considerado um prodígio, considerado um grande pintor. Então, alguns exemplos aqui para você. Essa foi a primeira obra que o Picasso expôs, de 1896. Participou de um salão bem importante na Espanha. Algumas imagens, retrato da sua mãe. Aqui para mostrar que ele tinha um domínio de técnica muito grande. O cubismo, ele tem essas deformações propositalmente, não é que ele tinha um domínio de técnica muito grande. Aqui um autorretrato de 1896 também, bem jovem. Então, um teste desse comecinho de aula. Então, filho de um artista e professor de pintura, Picasso produziu desde cedo. Seus quadros da infância e adolescência são considerados A, um prodígio, ou B, um artista mediano que ainda tinha muito que aprender. Vamos lá, gente? Então, gente, continuando. A primeira fase do trabalho de Picasso ele é considerado, alternativa correta A, um prodígio. Ele já era considerado um grande artista, mesmo criança. Aqui são os quadros da fase azul, a primeira fase profissional, digamos, do artista. Ele já tinha estudado arte, feito faculdade, e ele começa com essa fase azul, que é uma fase que vai ter predominância do azul em várias obras, e é uma fase mais depressiva do artista. Como eu falei, ele nasceu na Espanha, ele foi morar na França. Ainda jovem, sem dinheiro, chegou até a passar fome. E os temas dele refletiam essa angústia que ele tinha. São obras mais depressivas, que vai falar da miséria, da fome. Várias obras vão aparecer mendigos, cegos, que era a intenção, o que ele retratou nessa fase. Aqui, por exemplo, o velho guitarrista cego vai mostrar um artista de rua que está cego tocando para ganhar algum dinheiro. Vários quadros dessa obra vai mostrar mendigos cegos. A Tragédia, de 1903. Dá para ver que eles estão sofrendo, estão com frio, com fome. E a predominância do azul, que é a característica dessa fase. Mulher com Corvo, também é uma obra bem conhecida. E alguns anos depois começa a fase rosa do artista. Ele continua em Paris
mas ele já consegue se estabilizar, consegue ganhar um pouquinho de dinheiro, e ele se apaixona por uma bailarina, ele começa a namorar uma bailarina bem conhecida, então acaba aquela fase depressiva, começa a mostrar obras mais alegres, que vão mostrar artistas de circo, saltimbanco, o Arlequim vai aparecer em vários trabalhos. Então, os temas deixam de ser tão depressivo e começa a ficar bem mais alegre. E a predominância do rosa em vários trabalhos. Ó, o Acrobata e o Jovem Arlequim. Uma família de acrobatas. Muitos elementos do circo vão aparecer nesses primeiros trabalhos. E um testezinho. O trabalho artístico de Picasso possui várias fases. Em qual delas apresenta pinturas depressivas representando a miséria e a fome? Alternativa A, fase azul, ou alternativa B, fase rosa? Então, pessoal, continuando, a fase do artista que vai trabalhar com pintura depressiva representando a miséria e a fome, a alternativa correta é a alternativa A, fase azul. A fase rosa já é a fase mais alegre, mais divertida. Agora, a partir de 1907, começa a fase africana. Vai ter influência da arte africana, da arte primitiva, das máscaras africanas. Vários trabalhos vão ter referência desses rostos que parecem as máscaras africanas. Aqui já dá para ver que ele já está quase entrando na fase do cubismo já. Obras bem mais ousadas, bem mais soltas. Ó, busto feminino. Ó, pode ver que esse nariz ele não parece um nariz de uma pessoa normal. É como se fosse uma máscara mesmo que a pessoa está usando. E para quem já viu imagens da máscara africana, é muito semelhante, bem parecido. Mais uma desse trabalho. Aqui já está bem próxima do cubismo. E esse é considerado também da fase africana, mas já é o primeiro trabalho, considerado oficialmente o primeiro trabalho de arte cubista. A Senhorita de Avignon, Las Mademoiselles d'Avignon, de 1907, e alguns rostos, esses três mais no canto, dá para ver que são bem semelhantes a uma máscara mesmo. E essa obra foi bem polêmica, chegou a ser censurada na época dele, porque representava prostitutas nuas se exibindo para as pessoas que estavam passando na rua. Então, um pudor da época muito grande. A gente olha, nem parece tão forte assim, mas na época chocou muitas pessoas. Ele chegou a esconder essa obra por um tempo, porque foi muito polêmico. Mas ela marca o início do cubismo. Como eles vão, o Picasso e o Braque eles vão criar. Foi a primeira vez que dois artistas pararam de produzir o que estavam fazendo para criar uma nova forma de arte, que é o cubismo. Eles ficaram meses pintando, trocando ideia, até que eles chegaram no cubismo. Começou pela a primeira fase, que é o cubismo analítico, que analisava as formas dos objetos, partindo-os em fragmentos e espalhando pela tela. Eles usavam poucas cores, o marrom, o verde e mais tarde o cinza. A intenção deles era chamar a atenção para as formas da pintura e não para as cores. As cores eram uma distração para eles. Então, todas elas vocês vão perceber que as cores são bem semelhantes, porque eles queriam atenção à forma. Essa é uma obra bem conhecida do Picasso, da fase analítica. E para vocês entenderem o cubismo, imaginem assim, que essa pessoa está olhando no espelho e o artista pinta o espelho com a imagem da pessoa. Agora imagine você quebrar esse espelho, cair todos os cacos no chão e eles vão remontar isso, mas eles não querem montar igualzinho. Então eles vão deixando algumas partes em lugares diferentes, por isso que dá essa deformação na imagem. Outra coisa que o cubismo fazia era não tinha ilusão de perspectiva, era o contrário, eles achatavam, a imagem era achatada, só tinha um plano. Imagine um dado também, vocês já construíram um cubo em papel, você recorta ele
e depois você dobra e cola. Eles faziam o contrário, eles soltavam, colocavam isso de volta no plano, achatavam e faziam assim as obras dele. Outras imagens da fase do cubismo analítico. Percebam, as cores são sempre as mesmas nessa primeira fase. Eu trouxe vários exemplos. Esses trabalhos eles não são abstratos. No primeiro momento você pode olhar, talvez não perceba umas coisas, mas todos representam figuras, realmente. Ó, natureza morta com garrafa de anis del mono. Então tem uma garrafa aqui e alguns objetos ali no fundo. É curioso que quanto mais tempo você observa uma obra cubista dessa fase, você começa a achar os objetos no meio da obra. Algumas paisagens que eles fizeram, que é bem característico dessa fase. E as figuras humanas. Aqui é a guitarrista, que na verdade está tocando um bandolim, aquele violão pequenininho. Vai aparecer em muitos trabalhos. Desde o início do cubismo, o Picasso e o Braque vão fazer vários trabalhos com o bandolim. Essa é bacana que dá para ver muito bem, está mais claro, assim, né? É cubista, é analítico, mas você já percebe bem mais fácil, está mais claro para você enxergar a figura. Isso eu acho bem bacana no feminino sentado. É uma mulher sentada, uma paisagem toda cubista, ela também toda geométrica. Ó, o tocador de bandolim. Algumas obras como essa daqui, você olha e é difícil achar alguma coisa, assim, mas à medida que você vai olhando, você acha um detalhezinho que você consegue se localizar. Ó, a gente vê, assim, por exemplo, o corpo, aqui é um pouquinho mais fino o formato do ombro e a cabeça lá em cima. Então, um quiz agora rapidinho. Das características abaixo, qual melhor se aplica ao cubismo? Alternativa A, representavam apenas cubos. Alternativa B, geométrica com efeitos tridimensionais. Alternativa C, cores vivas e expressivas. Ou alternativa D, visão planificada dos objetos, geométrica, visão em vários ângulos. Qual a alternativa correta? Então, pessoal, continuando. Qual das alternativas melhor representa o cubismo? Alternativa correta D, visão planificada dos objetos, geométrica, visão em vários ângulos. Alternativa A representava apenas cubos, foi o nome cubismo vem é uma palavra pejorativa que foi dita de uma obra que só enxergava-se cubos. Geométricas e tridimensionais não, como eu falei, a perspectiva era achatada, ela não tinha tridimensionalidade. E o importante não eram as cores, e sim as formas. Depois do cubismo analítico vem o cubismo sintético, alguns anos depois. Ele vai introduzir uma nova técnica para a arte cubista, que é a colagem. Picasso e Braque criaram juntos a colagem, foram os primeiros artistas que fizeram a colagem. Vários movimentos artísticos usaram a colagem depois, mas começou pelo cubismo. E Picasso fez muito trabalho com colagem, eles gostavam muito. Nessa época o cubismo estava bem popular, então vários artistas entraram para o cubismo. Aqui, copo e garrafa de Suzy, aqui tem o rótulo dessa bebida. Podem ver que tem pedaços de jornal aqui no fundo. Eles recortaram vários objetos, faziam essa composição
e depois eles pintavam por cima. E dá para perceber os objetos do título, né? O copo, a garrafa. Essa é bem conhecida, a guitarra. Na verdade, para a gente conhece como violão, mas o nome original é guitarra. Então isso aqui é bem tridimensional, é quase uma escultura também, toda feita de papelão. A guitarra, como eu falei, vai aparecer em vários trabalhos. Um elemento que eles usavam bastante para fazer as obras era o papel de parede. Esse efeito aqui imitando madeira é o papel de parede, essa no fundo também. Pensem que é 1912, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, acesso à revista colorida. Então, era tudo que eles tinham à mão, eles usavam. Aqui até aparece uma partitura, e novamente vai aparecer o violão, a guitarra, na obra deles. Aqui o desenho aparece mais claro, né? Tem só alguns pedaços de colagem. Outra obra também da fase das colagens. E percebam que cada uma é bem diferente da outra. É o mesmo artista, mesmo dentro da mesma fase, usando a mesma técnica, e elas são completamente diferentes uma da outra. Aqui, clarinete e violino. O clarinete aparece aqui, o violino no fundo. E vamos fazer um exercício agora. Depois de todo o conteúdo abordado nesta aula, descreva resumidamente as principais fases do Picasso, falando das principais características de cada uma das fases. Vamos lá, gente?
Então, pessoal, continuando, depois de todas as fases que a gente viu, tem um período que é chamado, são as obras mais recentes, apesar de que não é da nossa época, mas depois dessas fases que ele participou, ele continua fazendo as obras cubistas e elas não se encaixam nas fases anteriores. Então, como eu falei, ele continuou produzindo durante toda a sua vida os trabalhos cubismo e a gente vai ver alguns exemplos. Bom, essa obra de 1931, ela já vai ser bem mais ousada, ela não segue todas aquelas regras do cubismo. As deformações vão ficar maiores ainda, não tem aquela preocupação do cubismo analítico de fazer a tela cheia de elementos. Aqui já tem um pouquinho de tridimensionalidade, já dá para ver a paisagem lá atrás. As cores também, já vai usar as cores, não segue mais todas aquelas regras de cores. E Picasso, ele ficou famoso ainda em vida, ganhou muito dinheiro como pintor. E ele era muito contratado, muita gente queria ter um retrato seu pintado pelo Picasso. Então eles contratavam o Picasso, pagavam para ele fazer uma obra. Quando ele ficou famoso, ele começou a cobrar bem caro. E tem vários quadros que ele fez de retrato de pessoas que realmente existiram, como esse daqui. O que eu falei da tridimensionalidade, de enxergar vários lados do mesmo ângulo, vários lados de uma mesma figura. Percebam que esse olho aqui, ele tá de perfil, e esse olho está de frente, e o nariz está de perfil também. Então é como se estivesse olhando a pessoa de frente e de lado, e ele joga tudo no mesmo plano. Outra imagem de uma mulher. Percebam que ele deformava muito a imagem para chegar no que ele queria. Por exemplo, a mão dela está completamente torta. E tem uma história curiosa que uma pessoa muito rica, não sei se é esse quadro, eu acho que não é esse, encomendou um quadro, um retrato para o Picasso, e ela ficou horrorizada com o resultado, ela achou horroroso. Mas ela pagou, o quadro era bem caro, ela pagou muito caro naquele quadro, ela não ia jogar fora, ela deixou lá na sala dela, e todo dia ela passava na frente daquele quadro, e conta a história que ela odiava aquele quadro, mas que com o tempo ela começou a ver aquele quadro todo dia, ela começou a se achar parecida com aquela obra, com aquela pintura. Então foi se identificando como se o Picasso tivesse realmente pegou a essência da pessoa que nem ela percebeu. Uma obra curiosa, um tema mais simples. Gato pegando um pássaro. E lembram que eu falei que o Picasso foi considerado um gênio quando criança, um prodígio? Ele tem uma frase bem bacana, que ele fala mais ou menos assim: quando eu era criança, eu pintava igual um Michelangelo. E eu levei a vida inteira para aprender a pintar como uma criança. Então, esse tipo de trabalho, ele lutou a vida inteira para conseguir chegar nesse trabalho. Ele já pintava muito bem e ele queria pintar como uma criança. Esse é um trabalho bem sério do Picasso. É considerado um dos trabalhos mais importantes que ele fez em 1937, chamado Guernica. É um quadro muito grande, ele tem quase 6 metros de comprimento, e ele é todo nessas cores preto, branco e cinza, essas cores mais escuras. E ele vai retratar uma cena da Guerra Civil Espanhola. Na cidade de Guernica, houve um bombardeio que não só morreu soldado, morreu muita gente que estava na cidade. Então é uma crítica social bem forte, vai mostrar todo esse sofrimento, essa angústia da guerra. Vocês percebem vários elementos, uma mãe desesperada gritando e um filho morto no colo, pessoas mortas no chão, até uma pessoa com uma espada quebrada, como se ela estivesse lutando na guerra também e acabou perdendo, gente correndo, gente em desespero. O cavalo, ele tem como se fosse um prego na boca. Quando joga esse tipo de bomba, às vezes explode as coisas e vai pedaços nas pessoas. Teve gente que fincou pedaços de carro, coisas assim. E o touro é um personagem que vai aparecer em muitas pinturas do Picasso, não só nessa daqui. Várias obras dele vai representar o touro, que é uma característica da arte espanhola. Ele é espanhol, ele sempre vai ter esse elemento do touro, da tourada nas obras dele. Então, uma obra bem forte, cheio de signos, assim, cada pedacinho do quadro representa uma coisa, uma história bem triste que ele retratou no quadro dele. E uma última obra que eu vou mostrar para vocês
Cabeça de Touro de 1942. Aqui ele pegou um selinho de bicicleta e o guidão da bicicleta e fez uma escultura. O Picasso ele trabalhou com muitas técnicas. Ele fez pintura, fez desenho, fez escultura, fez cerâmica. Uma fase dele começou a pintar em pratos de porcelana. Ele fez um trabalho bem bacana aqui. Na época que não tinha câmera digital, ele usava a câmera fotográfica tradicional e pedia que as pessoas segurassem o obturador mais aberto, e ele pegava uma lanterna e desenhava no escuro com a lanterna. E a pessoa pegava todo o movimento da luz, ficava registrado numa fotografia. Então ele fazia um desenho bem complexo numa imagem de fotografia, desenhando com a luz numa câmera escura. Tem alguns vídeos na internet, se vocês procurarem desenho com a luz Picasso, vocês vão achar. Tem um episódio curioso. Ele passava muito tempo no ateliê e ele fazia as refeições, tudo. Então teve uma vez que ele estava comendo um prato com um peixe no ateliê e ele terminou de comer e ficou os ossos do peixe. E ele achou aquela imagem tão bonita que ele pegou uma argila e fez uma cópia daquilo. E fez uma série de trabalho baseado naquele esqueleto do peixe, na espinha do peixe. Então ele tinha trabalhava de muitas formas diferentes. Tem até uma história curiosa que Picasso, o filho do Picasso, criança, ele visitou o ateliê do Matisse, um outro artista bem conhecido. A gente já viu o Matisse na aula do Fauvismo. O Picasso era considerado um grande artista das formas e o Matisse era considerado um grande artista das cores. Eles viveram na mesma época, eram meio que rivais, mas tinham uma amizade também. Então, o filho do Picasso, quando viu o ateliê do Matisse, falou assim: esse sim é um artista de verdade, não é igual ao meu pai. E um menininho de 8 anos fala isso. Aí todo mundo assim: meu Deus, mas seu pai é um grande artista, um dos maiores artistas que existem. Aí o menino falou assim: que nada, meu pai só fica brincando naquele ateliê, só fica se divertindo o tempo todo. Então, o Picasso, era o trabalho dele, era a vida dele, essa arte, e ele gostava muito de fazer o que ele fazia. Vamos lá, mais um quiz. Picasso desenvolveu seu trabalho em diversas fases. Das alternativas abaixo, qual não é uma das fases do Picasso? Alternativa A, fase azul e rosa. Alternativa B, cubismo analítico e sintético. Alternativa C, período africano. Ou D, fase religiosa. Qual dessas não é uma fase do Picasso? Então, pessoal, continuando. Qual das fases abaixo não é uma fase do Picasso? Alternativa D, fase religiosa. Ele até fez algumas obras com esse tema, mas não tem uma fase religiosa. Rapidamente, Picasso ele foi uma influência em vários artistas do mundo inteiro se inspiraram no Picasso e no cubismo. No Brasil também tem vários artistas que trabalharam com o cubismo. Eu não vou falar de cada um deles, porque a gente vai falar deles na aula sobre a Semana de Arte Moderna no Brasil, que a maioria deles participaram. Só para dar um exemplo, o Vicente do Rego e Monteiro, o Picasso trabalhou com a arte africana. O Vicente ele viu os índios marahuaras aqui do Brasil e pegou muito elemento da arte indígena. E dá um resultado bem diferente para as obras, bem brasileiro mesmo para as obras. Só para vocês verem, aqui é uma obra da Tarsila, está totalmente dentro da estética cubista, que vai influenciar bastante o Brasil nessa época.
Em um último trabalho agora, analisando obras de arte. Guernica é considerada uma das obras mais importantes de Pablo Picasso. Observe essa obra por alguns minutos e descreva as sensações que ela lhe transmite. O que você sente olhando essa obra? Essa imagem que a gente já comentou. O que você sente olhando essa obra? Então, pessoal, o que a gente aprendeu hoje? É uma breve revisão do cubismo, a trajetória de Pablo Picasso em suas várias fases e suas influências em todo o mundo, incluindo no Brasil. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Obrigado, até a próxima.